A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2014. Logo mais, o encantamento de uma terra singular deixa uma impressão muito forte durante a visita de um apóstolo. A África é um lugar encantador e inspirador. E um pouco mais tarde, uma boa ação merece outra. Isso mostra que quando temos a mesma missão e a mesma crença, pode-se fazer qualquer coisa, tudo é possível. Fazer novos amigos num dia em que todos estão se sentindo gratos. Além disso, suas vidas jovens guardam tantas promessas. Então, por que esperar para que seus sonhos se realizem? Eles não esperam. Você tenta ajudar os outros e, no fim, você acaba se encontrando. Também, os desafios pessoais não poderiam impedir esta atleta de nível internacional de ser a estrela das Olimpíadas de Inverno. E ela não está sozinha. Mas primeiro, o empenho de ajudar as pessoas em perigo do outro lado do Pacífico. Nunca pensei que passaria por isso na minha vida. As cenas que vi de destruição eram indescritíveis. O mundo inteiro viu como um tufão mais mortal da história das Filipinas varreu a costa do início de novembro passado. E na ilha de Leyte, em meio ao povo, havia centenas de missionários, elders e sisters, cuja vida se viu subitamente ameaçada pela tempestade perigosa. Vimos a água subindo ao lado da casa. Eu nunca tinha visto uma inundação em minha vida. Os missionários enviados aqui para Manila trabalhavam na missão Tacloban e escaparam com vida, recorrendo a todo o auxílio que puderam encontrar, inclusive uns aos outros. Para as pessoas em dificuldades, acho que foi a primeira vez que puderam relaxar e ter esperança de que conseguiriam sobreviver. Considerando a intensidade do tufão Haiyan, a tarefa de encontrar mais de 200 missionários espalhados por toda esta área devastada parecia impossível para os líderes da igreja e os membros que os amavam. Irmã Antônia, que bom vê-la! Durante essa situação, eles se tornaram parte do meu rebanho e parte do rebanho de outras pessoas que tentavam desesperadamente fazer contato com eles. Durante esse processo, muitas pessoas estavam sendo guiadas para encontrar os missionários. Houveram histórias milagrosas de coisas que aconteceram que, se tivessem demorado um pouco mais, oportunidades teriam sido perdidas. Então, sim, foi um processo inspirado, sem dúvida. Era de partir o coração pensar naqueles pais que não sabiam onde estavam os filhos. E toda vez que encontrávamos um deles, telefonávamos imediatamente aos pais para dizer: encontramos mais um. Aqui em Manila, o Centro de Treinamento Missionário em frente ao Templo de Manila serviu como um local seguro para reunir os missionários relocados. Muitos missionários estavam apenas com as roupas do corpo. Os elders e as sisters das missões vizinhas ficaram sabendo da situação e doaram suprimentos. Sapatos, vestidos, camisas, camisetas, roupas de ginástica e tudo mais. Depois de ver a destruição em Tacloban, tudo mudou. A roupa que tínhamos no corpo era suficiente. E então, ao chegar aqui e ver as pessoas doando a própria roupa do corpo, porque sabiam que eu não tinha mais nenhuma outra roupa, foi simplesmente tocante. Para os membros e amigos da igreja que sobreviveram à destrutiva passagem do tufão Haiyan nas Filipinas Centrais, eles resistiram à maior tempestade de sua vida, sob o olhar atento e as mãos caridosas de seu líder local na igreja, Ricardo Aban. Não prevíamos aquela tempestade. A minha prioridade número 1 era a segurança dos membros. Segundo, armazenar alimento suficiente, caso o tufão ficasse pior. Ricardo Aban é um líder voluntário da igreja que ministra a mais de 4.300 membros da igreja, atendendo às necessidades de 8 congregações de santos dos últimos dias na área de Tacloban, Filipinas. Ele é um pastor no verdadeiro sentido cristão da palavra. Sou responsável por uma família muito grande, bem maior do que a minha própria família. Tenho uma grande família da estaca. Alguns santos dos últimos dias também não sobreviveram ao tufão. O membro da igreja Dexter Bendoy perdeu 8 membros de sua família. Tentei nadar e resgatá-los, mas não consegui encontrá-los. Uma das coisas mais tristes foram as pessoas que faleceram. Isso é muito doloroso para nós, especialmente os líderes. O que podemos oferecer é somente o consolo.
Uma família de santos dos últimos dias ajudou a salvar cerca de 30 pessoas. A maioria eram crianças. E quando estavam em segurança, algumas capelas Sud foram convertidas em centros médicos improvisados para tratar os feridos. Nesse período de serviço humanitário, a igreja abriu suas capelas e os terrenos à sua volta para dar abrigo e cuidados. Nessa capela em Ormoc, a igreja fez parceria com grupos como o Charity Vision e eles iniciaram o fluxo de suprimentos médicos e estabeleceram centros de tratamento e atendimentos médicos aos necessitados. A estrutura que a igreja oferece é uma enorme rede de contatos para acessar pessoas, informar o público de nossa presença aqui e oferecer os cuidados e o acompanhamento necessários. A ideia é prover medicamentos e começar a distribuí-los às pessoas, porque, no momento, os hospitais não têm nada. Ninguém tem nada que possa usar, então a igreja está basicamente permitindo que reabasteçamos a infraestrutura local. Um desastre nesta escala tira tudo das pessoas, mas no caso destes filipinos, não lhes tirou o desejo de viver pela fé e de reunir-se em um lugar de proteção e auxílio. Precisamos permanecer em lugares santos, como as capelas, os locais de reunião, e precisamos ficar unidos, porque há força na união. Se ficarmos juntos em solo sagrado, estaremos seguros, sejam quais forem as calamidades que vierem. E agora, depois de passar semanas longe de Tacloban, 26 missionários retornaram de suas designações temporárias em outras partes das Filipinas e voltaram para a Ilha de Leyte para servir novamente nas regiões do sul, que há pouco haviam estado em completo tumulto para levar a mensagem de Cristo e encorajar os desalentados. Estou muito animado por estar aqui, muito feliz por estar de volta. Foi muito difícil mudar para outra área. Eu só queria estar aqui e ajudar as pessoas. O bispo-presidente Gary E. Stevenson juntou seus missionários para ver pessoalmente o progresso da recuperação local. É devastador ver que mesmo depois de alguns meses após o ocorrido, ainda há muito que precisa ser feito. E muitas pessoas que não têm um lugar para descansar à noite. A igreja continua a crescer nas nações da África e, nas palavras do elder David A. Bednar, dos 12, a elevar seu povo, tanto na África quanto aqueles que têm o privilégio de visitá-la. A África é um lugar encantador e inspirador. Vemos as plantas, os animais. É deslumbrante e muito diversificado. Você visita comunidades altamente industrializadas e sofisticadas e outras comunidades bem rurais. O Evangelho de Jesus Cristo reúne todos os tipos de pessoas. Então, encontramos uma notável diversidade e uma fé vigorosa entre os santos dos últimos dias aqui. O elder Bednar, junto com sua esposa Susan R. Bednar, visitou 3 países da África em outubro e novembro passados, reunindo-se com os membros e missionários da África do Sul e da República Democrática do Congo. As viagens do elder Bednar também se concentraram na organização da igreja para a pregação do Evangelho no Gabão, uma nação situada na costa centro-oeste da África. Esta é uma terra, um povo e um lugar de grande fé no Senhor Jesus Cristo. A África é uma das áreas de crescimento mais rápido da igreja. Há lugares na África em que temos estacas inteiras que cresceram e se desenvolveram, começando com alguns membros, então ramos e depois estacas, sem auxílio de missionários. O elder Bednar comentou que o crescimento também gera desafios, como encontrar tempo na reunião sacramental para confirmar os membros novos, que podem chegar às dezenas em uma única congregação. Precisamos de sua ajuda. Quantos de vocês estão dispostos a nos ajudar? O elder Bednar tem um estilo cativante e caloroso. E nas reuniões, ele normalmente concede um tempo para que as pessoas façam perguntas. E você pode ver que, para as pessoas, é surpreendente poder fazer perguntas a um apóstolo. Você vê os apóstolos na conferência e em vídeos, mas eles estão lá longe e você não consegue realmente falar com eles. Ter a oportunidade de ter um apóstolo bem aqui pertinho é algo realmente incrível e isso nos faz lembrar que não importa em que país você more, somos um no Evangelho. O futuro é brilhante. Mais brilhante, eu penso, do que possamos imaginar. Eles têm uma grande luz, grande esperança por causa do Evangelho de Jesus Cristo.
Daqui a pouco, a conquista de uma medalha olímpica é um orgulho para qualquer atleta e país, mas para os santos dos últimos dias, a jornada até Sochi, Rússia, ainda precisava ser concluída. Outro dia no escritório de Kate Hansen. Sempre digo que foi o Luge que me encontrou. Atraída pela velocidade do luge, em média 130 km por hora, e o esporte é muito difícil. Quebrei o pé alguns dias antes das eliminatórias e eu havia treinado por 4 anos para essa competição e quando isso aconteceu, eu não conseguia nem andar. 2 dias depois, ela estava em seu trenó. É um desafio, é uma das coisas mais difíceis que já fiz. Kate começou a competir no luge na Califórnia e depois de 12 anos de treinamento, a aluna de 21 anos da BYU conquistou um lugar no time olímpico americano. Sinceramente, ter a minha família aqui significa muito para mim. Eles não têm a oportunidade de me ver competir porque estou sempre competindo no exterior. Por isso, tê-los aqui nesse momento é tão especial, tão importante para mim. Kate terminou entre as 10 melhores nas Olimpíadas de Inverno em Sochi. Na Rússia, ela se juntou a outra atleta que era de Eagle Mountain, Utah. Aqui muito é dado, muito exigido. Não é uma resposta típica de uma das principais atletas do mundo. Noel Picos-Pace ganhou a medalha de prata. Dos pódios internacionais no auge de sua carreira esportiva, essa foi a sua mensagem para todos os que seguem suas façanhas no gelo. Sei que tenho uma grande responsabilidade agora e espero que as jovens e os rapazes e todos possam ver que realmente é mais importante do que nunca que nos ergamos para defender nossos valores e nossa crença. Menos de 48 horas depois de ganhar a medalha de prata, Noel e sua família estavam participando de uma reunião em um pequeno ramo da igreja de Sochi. Essa é a minha prioridade e de minha família. Sabemos que a igreja é verdadeira. Após 2 horas de trem desde a Vila Olímpica, Kate também se viu entre amigos. Estar na igreja no domingo é o que eu mais gosto de fazer, mais do que qualquer outra coisa. Noel e o marido, Jason, estão casados há 12 anos. Eles têm 2 filhos pequenos e memórias preciosas. Acima de tudo, sou mãe e esposa. Isso é o que me traz alegria. Sinto-me feliz por poder trazer minha família nesta viagem. Seu esporte, o skeleton, é semelhante ao luge, mas a atleta vai de frente, com o queixo quase tocando a pista. Lesões, frustrações, 4º lugar em Vancouver, aposentadoria e seu retorno ao esporte que ela adora. Eu coloquei toda a minha fé no Pai Celestial e em seu plano para mim. E quando voltei a competir, tive dúvidas, medo, preocupações e depositei toda a minha fé e confiança no Pai Celestial. Uma história de fé semelhante à de Michelle Hooker, da Argentina, nas Olimpíadas de Torino de 2006. Minha experiência no trenó foi como uma missão em que eu precisava deixar claro quais eram meus padrões. Sempre me faziam perguntas sobre minha religião e tive que explicar a muitas pessoas de diferentes países que não tinham ideia do que era o mormonismo. Michelle e o marido Chris, que também é atleta olímpico, agora são pais orgulhosos. Perseverança e trabalho árduo são parte desses atletas mormons. Nossa jornada e as pessoas com quem pudemos compartilhar essa experiência, os sorrisos e as vidas que pudemos tocar são coisas que fizeram valer a pena. E não importa a cor da medalha, se tivesse sido de bronze, eu estaria igualmente feliz. Michelle, Kate e Noel dão prioridade à sua vida equilibrada, seguindo o Salvador e concentrando-se na família. Noel é uma das minhas heroínas. Ela é ótima, é um grande exemplo para todos, excelente naquilo que faz. Além disso, ela tem família e é uma pessoa maravilhosa. Minha família significa tudo para mim. Sou eternamente grata por podermos ficar juntos para sempre. Nem consigo imaginar não tê-los ao meu lado. Sou eternamente grata por minha família. Quando a igreja se expande para os 4 cantos da terra, é inevitável que haja desafios para comunicar-se, mas as diferenças culturais são como os idiomas, ambos devem ser preservados. A igreja continua a crescer continuamente e a mudar a vida de um número cada vez maior de pessoas a cada ano. O presidente Thomas S. Monson anunciou um marco importante para uma audiência mundial que assistia à transmissão da Conferência Geral no ano passado.
Agora há mais de 15 milhões de pessoas que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. A igreja tem visto seu número de membros crescer internacionalmente. Há mais de 18 anos, temos mais membros que residem fora dos Estados Unidos do que aqueles que moram nos Estados Unidos, onde fica a sede da igreja. É esse tipo de diversidade étnica e multicultural que vemos nas capelas dos santos dos últimos dias, onde quer que seus membros participem das reuniões. A diversidade na igreja é essencial para seu crescimento. Quero dizer que temos membros no mundo inteiro. O elder O. Vincent Halleck supervisiona a igreja nas Ilhas do Pacífico e tem testemunhado pessoalmente a harmonia entre a cultura local e os membros da igreja. A mensagem da igreja é multicultural e multiétnica. Somos todos filhos do mesmo Pai Celestial amoroso. E Ele deseja que sua mensagem seja ouvida por seus filhos em seu próprio idioma. Então, o compromisso que a igreja tem em relação aos vários idiomas em que transmite as suas mensagens. Tudo tem a ver com o fato de que o Pai Celestial ama todos os seus filhos de diferentes raças e cor de pele. Ele ama a todos. Há mais de 100 idiomas falados entre os santos dos últimos dias em todo o mundo. E a cultura que esses idiomas representam é valorizada como contribuição para uma religião mundial. Aceitamos a diversidade. Aceitamos a identidade daqueles que se filiam à igreja. Não pedimos que desistam de sua identidade. Pedimos que tragam o que têm e o acrescentem à mescla diversificada que enriquece o Evangelho de Jesus Cristo. A Armênia, no cruzamento da Europa Oriental e da Ásia, desfruta sua situação de nação-estado há pouco mais de 2 décadas. Mas, como um dos locais de origem do cristianismo, a tradição armênia da fé bíblica remonta ao século III. Talvez a sua independência moderna, aliada à longa história do cristianismo, tenha impulsionado um nível impressionante de crescimento da igreja, embora os primeiros batismos na Armênia tenham ocorrido apenas há 22 anos, em 92. A partir desse modesto início, a igreja na Armênia cresceu para mais de 3 mil membros, 11 congregações e, mais recentemente, sua primeira estaca, organizada pelo elder Russell M. Nelson, dos 12, em junho passado. A capela estava cheia de pessoas e o Espírito Santo encheu a sala e todos puderam senti-lo. A Armênia já passou por muitas dificuldades. O país sofreu um terremoto catastrófico que levou dezenas de milhares de vidas, pouco antes de conseguir sua independência. Mas, através dessas tribulações, a igreja na Armênia olha o futuro com otimismo. A coisa mais importante que posso dizer é que o amor aumentou. As relações interpessoais melhoraram e as pessoas tornaram-se mais tolerantes. Joseph Smith Jr., o amado e perseguido profeta fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o ponto central de reencenações de julgamentos realizados no Museu Presidencial Abraham Lincoln, em Springfield, Illinois. A Comissão de Preservação Histórica da Suprema Corte de Illinois copatrocinou o evento em setembro, centrado em julgamento de extradição da década de 1840, nos quais o estado de Missouri tentou forçar o retorno de Joseph para responder às acusações. Ele e seu advogado prepararam argumentos legais que questionavam a autoridade do estado para aprisioná-lo, incluindo testemunhos de perseguição contra a igreja no Missouri. Meus olhos contemplaram as pegadas de sangue de mulheres e crianças inocentes, no inverno lúgubre, que percorreram centenas de quilômetros descalços em meio à neve, buscando um refúgio de seus bárbaros perseguidores. A representação foi seguida de um painel de debate do qual participaram estudiosos de direito, educação e história. Examinaram o registro do tribunal e circunstâncias de Joseph na ocasião que ele permaneceu em silêncio durante o processo de 1840. Ele nada disse durante o período das 3 audiências de extradição. E ao pensar sobre o motivo disso, acho que ele poderia dizer: Jeff, está certo. Não era sobre mim, era sobre meu povo. Mesmo quando seus captores quiseram levá-lo de volta para Missouri, ele disse: não, acho que vou para Nauvoo. Ele os convidou para jantar em sua casa. Ou seja, um ser humano maravilhoso.
Em preparação para a encenação, representantes da Suprema Corte do Estado de Illinois pediram ajuda da igreja por meio do elder Dallin H. Oaks para referenciar com precisão os registros desses acontecimentos. Como estudioso de direito, o elder Oaks falou sobre os procedimentos legais que envolveram Joseph no Centro de Visitantes de Nauvoo, após visitar a histórica comunidade Mormon e a casa de Joseph Smith na margem do rio Mississippi. É uma história extraordinária de obediência e respeito à lei por um líder que, junto com seu povo, muitas vezes se tornou vítima da mesma lei. Um teste de caráter de uma pessoa é ver se ela é capaz de praticar aquilo que prega, se ela é capaz de seguir os princípios que defende, mesmo sabendo que, ao fazer isso, lhe seria completamente desvantajoso ou desfavorável. E, segundo esse princípio verdadeiro, teríamos que dar a nota mais alta a Joseph Smith. Por exemplo, quando foi intimidado a ir para Carthage, ele aceitou, mesmo sabendo que lhe custaria a própria vida. In the morning when I rise, in the morning when I rise. Uma reunião interreligiosa de cristãos foi realizada no Tabernáculo de Salt Lake City, em janeiro, onde o pastor Ravi Zacharias e o elder Jeffrey R. Holland, dos 12, discursaram para um público de evangélicos e santos dos últimos dias, realçando a mensagem de um propósito comum, numa época em que o cristianismo está sendo descartado como força positiva no mundo. O motivo pelo qual as igrejas cristãs devem ajudar-se, a verdade da questão é que o Evangelho de Jesus Cristo é um só. Num mundo cada vez mais secular, e diante do ataque à fé religiosa e à liberdade religiosa que vemos a nosso redor, é absolutamente essencial que a comunidade cristã como um todo reconheça que o que temos em comum é muito bom, muito abrangente e com potencial imenso para sanar os males da sociedade e da alma. De modo que o mínimo que podemos fazer é conhecer-nos e compreender-nos melhor do que temos feito. Temos nossas diferenças teológicas, mas acho que é louvável que encontremos uma causa comum na tentativa de criar um firme alicerce moral nesta cultura e época. Quando voltarmos, deixe a chuva cair, porque as orações foram respondidas. Os santos têm um templo em Gilbert, Arizona. Exuberância que mal se pode conter, profunda reverência que é difícil de descrever e sorrisos que são impossíveis de esconder. E talvez um momento para ver um vislumbre do profeta da igreja, Thomas S. Monson, envolvido em um de seus deveres mais agradáveis. Eu gosto de dormir até depois das 9, mas o Senhor me acordou e disse: arrume suas filhas e venha. Deixe que veja o profeta. Pudemos ver o profeta, foi ótimo. Como juntar tantas impressões em um único final de semana? Poderia ser uma tarefa difícil, mas esse era todo o tempo que os membros tinham para comemorar e dedicar o tempo de Gilbert, Arizona, 1º e 2º de março. A comunidade de Gilbert está passando por um grande crescimento. E o mais novo templo do Arizona, prestes a servir os santos dos últimos dias de 26 estacas locais, está atraindo enorme atenção da mídia, nessa região que eles chamam de o Vale do Sol. Em janeiro e fevereiro, quando o templo foi aberto ao público para visitação, não só havia quase 500 mil de visitantes para vê-lo pessoalmente, mas outras dezenas de milhares de pessoas aprenderam sobre o templo. Quando a ABC Canal 15 de Phoenix transmitiu um noticiário especial ao vivo desde os jardins do templo, com histórias pessoais, comentários e imagens fornecidas pela igreja do templo e do seu interior. É um lindo facho de luz.
No sábado 1º de março, os jovens de Gilbert e da igreja reuniram-se para comemorar o término da construção do templo, com um evento cultural de proporções bíblicas, chamados Sede Fiéis. Mas quando nuvens escuras ameaçaram a apresentação de 12.000 jovens, o grande evento parecia incerto, mas não para Jonathan e Jacob Flake. Esses irmãos de Santan Valley foram para a apresentação como sempre fazem, enchendo o carro da família juntos e cruzando a cidade e passando em frente ao templo, até o Discovery Park. As nuvens chegaram trazidas pelo vento, mas só começou a chover quando fomos embora. Mal dava para ver o que havia diante de nós. Apesar do clima, eles foram em frente. Os desafios de ter uma coluna bífida não são suficientes para fazer com que Jonathan e seu irmão Jacob fiquem de lado. Essa será uma boa oportunidade de mostrar às pessoas que posso fazer as coisas que elas fazem. Tem sido incrível participar. E se vocês acham que os irmãos Flake precisavam redobrar esforços, há mais para contar. Sempre gostamos de chuva. E se o Senhor nos abençoar com chuva, vamos cantar e dançar com alegria na chuva. O Arizona está passando por uma terrível seca e as pessoas daqui estão literalmente implorando por chuva. E na noite da celebração do templo, a chuva veio. Você nunca vai esquecer essa noite. Fazer parte disso, sabe, foi como um sonho que tive, porque foi incrível da maneira como tudo foi acontecendo. Foi uma noite chuvosa e multicultural inesquecível, e os jovens ainda se lembravam na dedicação do templo no domingo pela manhã. Parecia um furacão. Os jovens se uniram a um grupo grande de pessoas que chegaram cedo para ouvir o coro e testemunhar a cerimônia de assentamento da pedra angular na presença do presidente Monson. Você vai ajudar a construir o templo? Acho que é uma oportunidade incrível para todos se unirem. É maravilhoso, é uma dádiva de Deus. Eu não sou membro, mas acredito no Senhor. Sou católico. E em Roma temos lugares parecidos, as basílicas. E acho que para os membros SUD esse é um solo sagrado. E ainda por vir, a vida de serviço do presidente Thomas S. Monson e os escoteiros. E como os ensinamentos bíblicos nos ajudam com os problemas de hoje, nestas notícias. O escotismo ajuda a desenvolver o que há de melhor em nós. Em uma única frase, o presidente Thomas S. Monson ressalta o amor e o apoio da igreja ao escotismo por 100 anos. Fiquem de pé, por favor. O Centro de Conferências sediou um programa especial de aniversário em outubro intitulado Um Século de Honra, no qual os convidados foram surpreendidos por escoteiros que desceram de rapel com bandeiras do país. A comemoração do aniversário incluiu uma medalha de honra concedida ao presidente Monson por um ato de heroísmo quando tinha 12 anos, em que salvou uma menina que se afogava. Ao continuarem a participar deste excelente programa, sua capacidade de pensar, de planejar e de realizar será ampliada. Se há uma época em que os princípios do escotismo são fundamentais e necessários, esta época é agora. Anunciaram os planos de construção do Complexo de Excelência de Liderança Thomas S. Monson em West Virginia. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falou no Centro de Conferências em um simpósio histórico da igreja, que enfocava a abrangência global do mormonismo. O Evangelho de Jesus Cristo engloba não apenas a verdade do que era e do que é, mas do que pode ser e do que será.
é a coisa mais prática de todas as verdades. Um modelo de cooperação interreligiosa faz uma pausa para refletir. Os serviços comunitários católicos honraram o bispado presidente da igreja em outubro, premiando-o por serviços prestados ao próximo, contando ainda com a presença do presidente Uchtdorf, da primeira presidência, e do Elder Ballard, dos 12. O reverendíssimo John C. Wester falou sobre a inestimável ajuda prestada pelo bispado presidente aos serviços comunitários católicos. Vocês proclamaram as boas novas do amor de Cristo em nossa comunidade e em outros lugares. Vocês estão pregando, cada um de vocês está pregando um belo sermão para que todos ouçam. À primeira vista, parece uma combinação estranha, um evento antigo situado num cenário moderno. Esta piscina com ondas, uma gigantesca tela azul e as câmeras estão filmando o relato bíblico em que Jesus Cristo acalmou os mares, quando o barco em que ele e os discípulos estavam começava a afundar, durante uma tempestade súbita que se abateu sobre o mar da Galileia. Ao contrário do evento real, não temos domínio sobre os elementos. Por isso não podemos criar tempestades nem acalmá-las. Por isso temos que criar esses fenômenos artificialmente. Esta produção da igreja intitula-se Enfrentar as Tempestades da Vida e vai ser exibida no Centro de Visitantes do Templo de Roma e em outros centros de visitantes da igreja. Nada pode ajudar mais as pessoas a chegar-se ao Salvador do que aprender que o fato de tê-lo em nossa vida nos traz paz e serenidade, que é algo que todos queremos ter. Cerca de 200 mil pessoas moram nos acampamentos em toda esta região. Perguntamos como podemos ajudá-los. E ele disse, num idioma que teve que ser traduzido, será que vocês poderiam enviar-nos cobertores? Estamos passando frio. Obrigada. A guerra civil na Síria não está distante do coração da comunidade ecumênica do norte da Virgínia. Os cobertores foram coletados pelos residentes para os refugiados sírios em várias capelas Sud, na Virgínia, em alguns centros islâmicos em janeiro. O esforço conjunto dos membros da igreja e do Conselho Ecumênico do Condado de Fairfax propôs-se a enviar mais de 18 mil cobertores para os refugiados sírios. Essas pessoas não têm praticamente nada, apenas escaparam com vida. Sem dúvida, ficamos gratos pela ajuda da comunidade. O auxílio humanitário oferecido pela igreja no mundo inteiro explica seu papel durante uma sessão especial intitulada Enfoque na Fé, realizado nas Nações Unidas em Nova York em fevereiro. Há muito reconhecida pela ONU como uma organização não governamental, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, representada por Sharon Eubank, compartilhou aspectos das crenças da igreja e os motivos para sua contínua presença no auxílio internacional e as parcerias formadas para realizar o trabalho humanitário. Unimos-nos a muitas religiões de nossa comunidade ao declarar nosso amor e nossa gratidão pela Bíblia Sagrada, cujas passagens têm sido lidas deste púlpito por mais de 150 anos. A Associação Bíblica Nacional realizou a sua 72ª Semana Nacional Anual da Bíblia em Salt Lake City em novembro. No histórico tabernáculo, a igreja recebeu convidados especiais da comunidade da fé, com uma apresentação especial intitulada Concerto em Louvor da Palavra de Deus, celebrando a mensagem da Bíblia Sagrada. A atriz Roma Downey e o marido, o produtor Mark Burnett, dirigiram um concerto com versículos selecionados da Bíblia. Estamos imensamente gratos pela oportunidade de estar aqui e poder ler as Escrituras. Amamos a Bíblia, sabemos que este livro muda vidas. No exuberante sudeste asiático, os elders e as sisters que servem missão no Camboja reuniram esforços para limpar o terreno de um antigo monumento na época de Natal. O Parque Memorial de Chong Nhek foi um dos locais em que muitas vidas se perderam sob o Khmer Vermelho na década de 1970. O trabalho realizado pelos missionários no Camboja demonstrou a mensagem pacífica dos ensinamentos de Cristo. A seguir, os feriados trazem o melhor, especialmente quando os convidados à mesa são novos na causa.
Oh, obrigada. Deus os abençoe. O renomado Centro de Treinamento Missionário em Provo, Utah, geralmente tem esse aspecto. Mas em novembro, os paletós e as gravatas foram substituídas por toucas vermelhas, num grande empreendimento, quando mais de 1.800 missionários serviram 350 mil refeições no Dia de Ação de Graças. Mas, com um detalhe, as refeições colocadas em marmitas eram para as crianças levarem da escola para casa, num programa especial criado pela organização Feed the Children, em parceria com Utah Food Bank. E a determinação para ajudar nesse feriado especial simplesmente continuou crescendo. Isso mostra que quando temos a mesma missão e a mesma crença, pode-se fazer qualquer coisa, tudo é possível. Na Califórnia, um grupo determinado e impressionante. Abra. Agora leve ali. Batistas, santos dos últimos dias, pentecostais, todos eles cristãos, estão trabalhando lado a lado e sem perder tempo. A semana do Dia de Ação de Graças chegou e uma aliança interreligiosa está ficando pronta para alimentar pessoas necessitadas. Eu adoro trabalhar com outras igrejas juntos na comunidade. Aqui, na Igreja Batista Missionária Bethel, em Seaside, Califórnia, pertinho da vizinha Monterey, uma tradição de servir deste feriado está formando vínculos duradouros. Nos últimos 6 anos, mais de uma dúzia de igrejas, junto com os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, reuniram-se para entregar jantares do Dia de Ação de Graças a seus vizinhos. Sim, que dia excelente. Que dia excelente. Somos todos filhos de Deus, certo? Somos todos filhos de Deus e, portanto, temos que cuidar um dos outros. Na comunidade Monterey, famosa por sua beleza, também há muitas dificuldades. E as pessoas da comunidade que moram em Monterey acharam que poderiam fazer algo para alimentar os famintos no Dia de Ação de Graças, se todos trabalhassem juntos. Temos que fazer o que Jesus fez. Ele trouxe alimentos, os levantou, os abençoou e os distribuiu às pessoas. E não importava de onde vinham as pessoas. O Dr. Lusk, pastor da Igreja Batista Missionária Bethel, lidera esse movimento que está desenvolvendo relacionamentos entre as congregações batistas e pentecostais e os santos dos últimos dias, que residem em Monterrey e arredores. Vamos trabalhar juntos, certo? Todos trabalham juntos. Por que acha que teve tanto sucesso? Por causa de todas as pessoas envolvidas. Todas as igrejas. As igrejas estão envolvidas. Pessoas de todas as denominações estão envolvidas. E é por causa da generosidade das pessoas. Após dias de planejamento e empacotamento e uns 300 voluntários trabalhando lado a lado, o toque final das 7.500 refeições do feriado chegou. O caminhão refrigerado vindo de Salt Lake City entregou perus para a Igreja Batista Missionária Bethel na manhã de novembro. A oportunidade de ver pessoas boas se unirem e sentirem o Espírito, sentir amor umas pelas outras e caridade pelo próximo. Há algo melhor do que isso? A narração de Natal, por meio da música do coro do tabernáculo e da orquestra da Praça do Templo, é uma dessas raras experiências que eleva a muitos. No Natal passado, sob a direção de Mac Wilberg, o concerto anual de Natal realizado no Centro de Conferências de Salt Lake City pareceu atender à sugestão de elevar o público de modo figurativo e ergueu o artista principal bem acima da plateia de 21 mil espectadores. Devo aprender o que aprendem e praticar. Você poderá reconhecer o ator inglês John Rhys Davies como um dos famosos personagens de filmes como Caçadores da Arca Perdida ou Senhor dos Anéis. E para Rhys Davies, o que ele reconheceu acima do palco foi a oportunidade incomum de contar a história de Natal de um novo ângulo. Foi ótimo.
Foi uma experiência maravilhosa, incomparável e memorável. Isso, sem dúvida, vai ser lembrado como não posso acreditar que tive a felicidade de ser convidado. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. A soprano americana Deborah Voigt deu seu toque especial de cantora lírica para dar vida à história do Natal, conforme o Evangelho de Lucas. Foi a primeira vez que esses dois artistas de destaque subiram ao palco juntos com o coro do Tabernáculo Mormon. Assim que entrei aqui e vi a imensidão desse centro, mal pude acreditar. Você não tem essa mesma impressão quando você vê na televisão ou em fotos? O palco, que comportava o coro, as câmeras e a extraordinária cantora, também foi montado no estilo da Inglaterra do século XIX, de acordo com os escritos de Charles Dickens, narrados por Rhys Davies. Procurei não fazer uma simples leitura, tentei contar uma história. Que Deus nos abençoe a todos. Uma grande cidade, um pequeno grupo e resultados nunca imaginados, assim que voltarmos. O que o trabalho de mentores, passeios a cavalo ou renovação tem em comum numa grande cidade como Los Angeles? Não muito, na verdade, se não procurarmos, mas não temos que ir muito longe para fazer uma grande diferença na vida das crianças. Se não inspirarmos nossas crianças, tudo desmorona. Temos que inspirá-las a seguir as regras de Deus. Maisha Akbar tem grande amor pela terra, por cavalos e especialmente pelas crianças de sua comunidade. Mas os estábulos de sua propriedade, na cidade de Compton, ao sul de Los Angeles, precisavam de uma boa dose de cuidados para ser restaurada ao que era antes. O Compton Junior Post, como era chamado, já havia sido um lugar em que as crianças da vizinhança se divertiam muito andando a cavalo, depois da escola, neste lugar bem pertinho de casa. Acho que o que fazemos aqui é ensinar as crianças que existe muito mais do que a cidade oferece, que é preciso haver uma conexão entre todas as criaturas e todas as criações de Deus. Em uma área grande e diversificada como o sul da Califórnia, há muitas atrações que fascinam as pessoas. Mas o que realmente desenvolve um jovem nem sempre está ao alcance das crianças que moram perto dos centros urbanos, como Compton. Vidas são mudadas quando há bons relacionamentos. Após Maisha e o bispo Larry Eastland terem se conhecido no ano passado, eles decidiram que os jovens adultos solteiros da congregação Sud do bispo Eastland poderiam ajudar a organizar a limpeza. Você está bem? Continuem. E os jovens adultos solteiros se reuniram para servir mais de 100 deles. Com os estábulos limpos, as cercas arrumadas, os cartazes pintados e um novo zoológico miniatura, o Compton Junior Post está fazendo sorrir a um novo grupo de jovens cavaleiros e uma perspectiva totalmente diferente para os jovens adultos solteiros que vieram para servir e descobriram um propósito ainda maior nesse lugar que mal conheciam. Quando chegamos aqui e vimos todo o trabalho que a Maisha faz com as crianças e o impacto que teve nos últimos anos, tudo se tornou mais real. Acho que nos encontramos quando nos tornamos humildes e tentamos ajudar os outros. É aí que você se encontra. Fiquei tocada com o entusiasmo, comprometimento, atitude positiva e a alegria com que todos apareceram e se puseram a trabalhar. E, para dizer a verdade, me senti sobrecarregada com o trabalho que precisava ser feito. E não teria sido possível fazer tudo isso sem a ajuda de todos vocês aqui. E eu quero agradecer. Muito, muito obrigada mesmo.
Pode ser que vocês reconheçam Patricia Heaton, uma atriz conhecida, cuja amizade com o bispo Eastland abriu o caminho para o trabalho de reforma no Junior Posse em Compton. E isso foi apenas o início. Estamos criando amizade com as crianças daqui. E estamos começando um programa. Vamos voltar aqui e trabalhar com as crianças. Foi o que vocês ouviram. Não se trata de um empreendimento único, mas uma iniciativa em desenvolvimento e duradoura. Sei que você consegue. Isso mesmo. Quer estejam limpando, ajudando ou cavalgando, os vínculos entre essas pessoas criaram grandes possibilidades para as novas gerações. E o entusiasmo parece estar concentrado no que virá daqui para frente. É mais do que apenas cavalos. É mais do que apenas um centro de equitação. É a história de pessoas que trabalham juntas, compartilham talentos e aprendem a valorizar não apenas suas diferenças, mas tudo o que têm em comum. E a emoção de ver o crescimento que isso proporciona para os jovens. Desenvolver relacionamentos e oportunidades de se aproximarem uns dos outros. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou a Igreja no Mundo, abril de 2014. Para ver a Igreja no Mundo online, entre no site mormonnewsroom.org.